Nicola, você acharia uma boa o Dudu no Galo? Pergunta é do Wagner Reis. O Wagner, será que ele acrescentaria num elenco que tem Júnior Santos, Coelho, Rony? Eu não sei, cara, sinceramente eu tenho dúvida aí de te dizer isso. Eu acho que há carências maiores no elenco do Galo do que o Dudu. Mas você não é o primeiro a perguntar, tá? Dudu no Galo, possível. Bora falar sobre o Dudu? Leandro me faz uma lembrança, uma observação importante. Deixa eu ver se eu consigo registrar, pelo menos em imagem, um print da... Cara, o Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, que é o dono da SAF do Cruzeiro, ele é um sujeito bem intencionado, eu não tenho dúvida disso, tá? Quer ver? Eu vou por aqui, ó. Mas, cara, ele faz umas coisas. Hoje foi um negócio bizarro, ridículo. Ó, esse aqui é o vídeo, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas, enfim, o torcedor tá conversando com ele e tá perguntando, e aí, Pedrinho, o Dudu fica, não fica? Como é que tá essa situação? E aí, o Pedrinho faz assim, ó. Tá vazando. Fica, não fica, tá vazando, ó. Ele conversa, manda beijo. Tá, e aí, Pedrinho, o Dudu fica, não fica? Ele, como é que é? É o Dudu, fica ou não fica? Qual que é o futuro dele? Aí ele mete isso aqui, ó. Enfim. Não é comportamento de presidente de clube e muito menos comportamento de um dono de clube de futebol, né? Essa é a grande verdade, pelo menos na minha opinião. Sei que o cara, como presidente, o cara pode fazer o que quiser, mas ele tem que pensar no bem coletivo. E o Pedro Lourenço é um cara que troca os pés pelas mãos. É um torcedor que ainda não entendeu que virou dono de clube de futebol e que ele precisa ter um comportamento diferente. Ele acabou de desvalorizar de maneira radical o Dudu, cujo contrato só se encerra em dezembro de 27 e que o salário é de 2 milhões, de 2 milhões não, de 1 milhão e 600 mil. Então, assim, ó, digamos que o Atlético não vai rolar, né? Apesar do Leandro pedir, não dá para imaginar o Atlético contratando o Dudu. Mas vamos pensar que o Internacional quisesse o Dudu. Antes dessa manifestação do Pedro Lourenço, dava até para imaginar que o Inter, para contratar o Dudu, precisasse pagar 100% do salário. Agora o Inter não vai chegar oferecendo 100% do salário. Agora o Inter vai chegar falando, Pedrinho, eu quero um empréstimo de graça e quero que você me ajude com metade. Está muito claro para mim que você já expulsou o cara. O próprio Dudu também não vai fazer questão nenhuma de ficar. Enfim, aí a gente pode lembrar do áudio do Pedrinho BH falando do Seabra, mais recentemente da entrevista em que ele detona o elenco e detona também o Alexandre Matos. Galo, Corinthians, Raposa ou Grêmio, quem vai sofrer mais no Brasileirão? A campanha do Cruzeiro é algo muito surpreendente, especialmente porque o time na Sul-Americana tem 0 pontos conquistados em 3 rodadas, né? Um grupo fraquíssimo, grupo que tem o Mushukruna como líder. Então eu me surpreendo com o Cruzeiro na parte de cima da tabela de classificação. Para responder essa pergunta, eu acho que o time com menos qualidade técnica hoje é o Grêmio, mas o que está mais abaixo em termos de desempenho no Campeonato Brasileiro é o Clube Atlético Mineiro, tá? A principal mudança para melhorar o futebol brasileiro é o calendário e diminuir muito o número de estrangeiros que barram revelações. O Luba toca num ponto muito importante, cara. Outro dia, no programa da semana passada, lá no Tempo Técnico, eu debati isso com Elia, que discordou veementemente, mas eu e Elia, a gente discorda de quase tudo, então até achei normal. Terminou o primeiro tempo, tá? Lá na Vila Belmiro, Santos 0, Red Bull Bragantino 0, resultado absolutamente injusto, o Red Bull foi bem melhor do que o Santos. Mas voltando a esse tema que o Luba está sugerindo, o futebol brasileiro hoje permite a inscrição não, a utilização por partida de 9 estrangeiros. Você pode ter 9 no campo, mas não há restrição em relação à inscrição. Por exemplo, tem clubes que têm 10, 11 estrangeiros. Ah, que legal, vamos trazer os caras de fora. Beleza. Só que quando você traz um monte de gente, você tira espaço dos caras da base. Quando, por exemplo, você tem um Santiago Longo no São Paulo, quando você tem um Gabriel Neves, quando você tem, por exemplo, um Palácios no Corinthians, são vários. Qualquer dia eu vou fazer uma lista de gringos que têm utilidade nenhuma no futebol brasileiro. Vou até anotar, porque isso é importante, tá? Esses gringos, eles estão tirando espaço de jogadores da base. E qual que é a nossa grande característica? Geração de atletas da base. Fazer lista. Então, eu acho bem preocupante isso, cara,
Mas, por exemplo, aí o Elia no programa falou, não, mas a Premier League que você gosta tanto permite contratação ilimitada. Daí eu falei, bom, mas a Premier League, o futebol inglês não tem essa capacidade de revelar como a gente. Se a gente quisesse igualar os caras, a gente não vai revelar e a gente vai perder o nosso grande trunfo. Então, mas é só para mais um debate aí para vocês tirarem as próprias conclusões. Tá? O Eric Teixeira, Nicola, embora seja cedo para opinar, quais os 4 times candidatos a cair? Grêmio, Vitória, Santos e Mirassol. Eu acho que o Mirassol é candidato ao rebaixamento, apesar de ter conseguido alguns bons resultados recentemente. O Sport é candidato ao rebaixamento, sem sombra de dúvida. Santos e Grêmio são candidatos ao rebaixamento. Eu também colocaria o Vitória nessa parada aí. Vitória e Juventude, tá? Juventude, Mirassol, Vitória, Santos, Grêmio e Sport. Para mim são esses. O Galo agora mudando o chip e trocando apenas a mala. A delegação do Atlético já segue para o interior do Paraná no início da tarde, logo após o treinamento, que vai acontecer na manhã desta segunda-feira na cidade do Galo. E o técnico Cuca continua com problemas. Jogadores lesionados. E a lista aumentou, né? Com o Lianco, que já ficou fora do jogo de ontem. O Gabriel Menino teve confirmada também lesão no joelho. E o Alan Franco será reavaliado. O Alan Franco teve uma entorse no mesmo joelho que ele se recuperou de uma lesão recente. Mas é uma lesão diferente, não tem nada a ver com aquela anterior. Então ontem ele acabou subindo numa bola disputada pelo alto e quando teve a queda acabou forçando o joelho no finalzinho do primeiro tempo e foi substituído. Então técnico Cuca de novo com desfalques importantes, tendo que quebrar a cabeça para montar o Galo na Copa do Brasil. Os jogadores que ainda seguem fora, Guilherme Arana, titular do time, teve lesão muscular. O Júnior Santos também está se recuperando, além do Igor Gomes, que fez uma cirurgia em um dos dedos da mão, está se recuperando também. O Palácios é o único que tem chances, dependendo da evolução dele, se aparecer no treino de amanhã, de ir para essa viagem. Os demais seguem fora, e aí o Cuca quebrando a cabeça mesmo, para montar o time nesse mata-mata contra o Maringá. Essa é a realidade, a lógica do futebol brasileiro. Você sai da Copa do Brasil, vai para a Sul-Americana, da Sul-Americana para o Brasileiro e vai. E daqui a pouco você tá envolto aí num ciclone de jogos que você não consegue sequer ter tempo para ajustar time. E tem uma avaliação que é impopular, João, mas nós temos que fazer porque eu não costumo brigar com a ciência, né? Olha que eu já briguei com muita gente, hein? Com a ciência ainda não. Que o torcedor não gosta de ouvir que o cara não consegue jogar no mesmo ritmo. Na quarta, no fim de semana, depois no meio de semana de novo e no outro fim de semana. Só que é uma realidade. É até infeliz realidade do nosso futebol, que hoje o jogo é cada vez mais físico, né? Antigamente o cara corria aí seus 5, 6 quilômetros por jogo. Hoje os caras estão correndo 12, 13, 14 quilômetros por jogo. O jogo cada vez é mais físico, mais tático, ocupação de espaço e muitas vezes ele deixa de ser técnico, né? É o que está acontecendo com o Hulk? Eu acho que um pouco também. Um pouco também. O Hulk também sofre, porque se o time não joga pra ele, se o time não tem caras que estão jogando bem, que tem o mesmo raciocínio que ele morre de fome, né? Mas você vê, ontem o Hulk foi eleito pela nossa equipe melhor jogador do jogo, né? Mesmo numa partida em que ele não foi absolutamente brilhante, ele dá uma assistência maravilhosa pro Rony e faz o gol de pênalti. O que aconteceu com ele no meio de semana? Ficou descansando. Então é isso que eu tô dizendo. Quando um cara igual o Hulk se impõe um ritmo desse de quarta, domingo, ele não vai dar o melhor dele. Quando você consegue ter o Hulk ali, dos 10 jogos, talvez pros 5, 6 mais importantes, provavelmente o Hulk vai jogar no patamar de Hulk, né? Não, isso é verdade. E os outros que for jogando sempre, além de cair de produção, tem grande risco de lesão, que é o que vem acontecendo. Você pode pegar a maioria dos lesionados, são os caras que dificilmente saem do time. E com 3 competições para jogar, já foi o Mineiro, né? Mas ainda tem 3 competições. É difícil, João. E o meu xará aqui, o João, está dizendo: João e Alê, vocês perseguiram o Milito. O Milito. Foi uma sacanagem o que fizeram com o Milito.
E agora falam dos jogadores. Coragem! A culpa é da diretoria. Olha, sacanagem é o que a diretoria fez com o torcedor colocando o Milito. O Milito é uma das páginas que tem que ser esquecidas da história. Ô, João, o que ele fez naquela final da Libertadores, aquilo lá não é pro torcedor esquecer nunca mais. Porque em nenhum campeonato competitivo de futebol que você joga o jogo inteiro com um jogador a menos, você vai perder de 3-1. Em nenhuma circunstância. E assim, é bom também que o nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência, o telespectador, que ele fale também dos jogadores, porque a maioria dos jogadores nesse ano, no decorrer desse ano, falaram exatamente a mesma coisa que a gente tá falando aqui, com relação ao Milito. Inclusive o Hulk, que é o grande líder do elenco. Então ele tem que reclamar com os jogadores também, porque eles que estavam lá dentro, eles sentiram a mesma coisa que a maioria esmagadora sentiu, exceto esse cidadão, perdão. Né? Então assim, e aí a gente vê o Cruzeiro em 4º lugar do Campeonato Brasileiro e vai pegar o Flamengo. Né? Mas isso é ilusório também. Com o futebol que estão jogando, é o elefante em cima da árvore. Ademar, pode ser ilusório, mas para o torcedor do Atlético isso incomoda muito. Porque na hora que você vê que o seu time está mal, e aí você vê... Porque, por exemplo, na Sul-Americana, nós estamos deitando de ficar sacaneando com os cruzeirenses. Porque eles estão lá e não ganham nada. Mas aí na hora que você chega no Brasileiro, você nós vê... Nós também não ganhamos, não. Nós temos 5 pontos na Sul-Americana, que ela é a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Nós estamos disputando a segunda divisão do Campeonato Mineiro e não consegue sair de 5 pontos. Pois é, mas nós estamos na liderança na Sul-Americana, então quando a gente fala de Sul-Americana, a gente fala com o torcedor do Cruzeiro olhando de cima para baixo. Porque eles se perderem mais uma, eles estão fora, desclassificados antes. Mas quando a gente fala de brasileiro, Boris, cara, ver o Cruzeiro lá em cima, isso agrava mais ainda o momento do Atlético e a responsabilidade. Agora, nós estamos falando aqui de SAF, nós estamos falando aqui da falta de investimento, nós estamos falando isso tudo, nós sabemos que aconteceu. Mas, Boris, só pode contratar no meio do ano. O que precisa ser feito agora no Atlético, agora, Boris. Não é no meio do ano, é agora. Mas a gente não pode só falar no meio do ano, Breno. Nós temos que falar agora. Eu sei, nós vamos falar. Mas eu estou falando o seguinte, o Atlético vai jogar na quarta-feira, na terça, contra o Maringá. Na segunda-feira, vai jogar contra o Caxias, e eu quero só lembrar uma coisa. Nós já não temos o Arana. Possivelmente a gente não deve ter o Alan Franco. Nós não vamos ter o Lian, né? Nós não vamos ter o Hulk, que ganhou o 3º cartão amarelo. E quem vai entrar no lugar do Hulk? Eu perguntei ao Cuca ontem, do Júnior Santos e do Palácio. Ele falou que é muito cedo ainda para saber se vai poder contar com eles. O Boris, a necessidade do elenco está latente agora, está mostrando, está escancarando para todo mundo que o elenco da Atlético não dá certo. Mas o que o Cuca poderia fazer agora, Boris, para resolver esse problema do Atlético sem jogador? Tem alguma maneira de melhorar isso? Ou realmente não tem jeito? Nós vamos ter que rezar mesmo. Ô Breno, eu quero te responder, vou te responder essa parte, mas eu só quero dar um pitaco no que o Cleito pontuou, viu, Conte? Isso que você pontuou que tem que cobrar agora, não era agora. Lá no início do ano, sabe o que aconteceu nessa mesma live que nós estamos aqui com Nós cobramos aqui várias vezes. Não, com o Breno. O Cleiton também cobrou várias vezes. Não, aqui, quando o menino jogou aqui no Orlando City, né? Jogou aqui em Orlando, que eu estava lá no estádio, eu pontuei, cara, não foi o jogo que eu gostei, mas acho que ele jogou fora de posição, que naquela oportunidade ele jogou um pouquinho mais avançado, uns até achou que ele foi bem, só que eu não estava analisando somente o que estava acontecendo, que é o primeiro jogo dele com a camisa do Galo. Você estava projetando já. Não, eu já falei isso com o Breno e vou voltar a repetir, vou falar aqui de novo. Cara, enquanto a gente continuar passando a mão na cabeça, achando que o jogador vai chegar no Galo, vai vestir a camisa, vai mudar totalmente seu futebol, vai ser o cara que vai virar destaque, porque tava lá no Palmeiras lá, ninguém queria, aí vai vir pra cá e ele vai se destacar, vai ser o titular, vai ser o cara que vai resolver nossos problemas, enquanto a gente ficar aceitando o jogador pra compor elenco, porque isso aí pra mim é compor elenco, viu, Cleito? Com todo respeito ao jogador, ele é um jogador pra compor elenco. Enquanto nós tiver aceitando o jogador para compor elenco e achar que eles vão ser solução para o nosso time, a gente não vai sair do lugar, cara. A gente não vai sair do lugar.
Eu já pontuei isso. Chega de jogadores para compor elenco. É Vitor Hugo, é o Ivan Roman, que não estava pronto, foi para a base. É o Caio, que estava lá praticamente sem clube. Ninguém queria o Caio. Aí vem para o Galo. Aí tem o Vitor Menino, o Gabriel Menino aí, que não estava. Tem o tal do Patrick, né? Volante. Espero que eu esteja muito errado. Eu nem conheço futebol, não posso nem fazer uma análise melhor dele, porque eu nem acompanho. Seria muito erro, né? Seria um erro da minha parte fazer isso. Só que eu, né, conhecendo pelo menos um pouco do futebol e entendendo que uma das melhores bases do Brasil hoje é o Palmeiras. Os melhores bases hoje é o Palmeiras. Se fosse realmente um menino, né, que teria uma projeção de um grande destaque, eu acho muito difícil de ter liberado assim pro Galo. Eu acho muito difícil. Eles têm uma das melhores análises do futebol. Isso prova com a quantidade de jogadores que ele revela. É isso aí, torcedor atleticano. Ficamos por aqui com o giro de notícias do Galo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para estar sempre recebendo os conteúdos aqui do canal Quarto do Galo.